Graça e paz, queridos. Devido a todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje, então infelizmente as nossas aulas terão que ser feitas dessa maneira por enquanto. E eu vou fazer pequenos blocos para que não fique tão pesado, para que você ouça, para poder também a gente ter no finalzinho um tempo para você tirar algumas dúvidas se você tiver. Então nós vamos aos poucos gravando blocos, né? Provavelmente 3, para poder a gente ter um tempinho se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa. Amém? Vamos orar juntos agora. Senhor Deus, Pai amado e querido, em nome de Jesus nós nos colocamos, ó Pai, diante do Teu altar. Senhor, nesse momento nós te pedimos pela Tua graça, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado para conosco, Senhor, para a nossa nação, Senhor, por esse momento que nós estamos passando. Visita o Teu povo, ó Pai, sobre toda a terra, e assim como está na Sua palavra, Senhor, que o Senhor tomou conta quando as pestes vieram sobre aqueles que eram escolhidos Teus. Senhor, ser conosco sobre toda a terra neste momento. E nos abençoa nessa aula, Senhor, que possamos aprender de Ti, independente da distância, independente do contexto, independente da situação que nós nos encontremos. Que a Sua palavra seja ministrada sempre debaixo do Teu querer e do Teu efetuar. Por isso nós já Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós falamos a semana passada, eu vou só voltar aqui um pouquinho para que você veja, eu não vou retomar, só se alguém não anotou, sobre alguns dados de teologia como ciência. Nós paramos aí, né? Falamos sobre criticidade, sistematicidade e dinamicidade. E aí nós entramos agora em fundamentos da teologia. Vou passar aqui para vocês. Ok. O fundamento, como nós estávamos falando, o fundamento da teologia cristã, ela começou a vir após Jesus Cristo, tá? Porque como o nome já diz, teologia cristã. Então ela teve início posteriormente a Jesus Cristo. Mas Deus já se revela ao homem muito antes disso acontecer. A sua palavra já é revelada há muito tempo antes. Ela foi passada assim de geração em geração. E a princípio, né, ela foi passada de uma maneira oral, tá? Porque não se tinha conhecimento da escrita. Então, a princípio, a palavra de Deus ela era passada de um a outro de maneira oral, para que as pessoas pudessem passar de pais aos filhos tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Até que um dia houve-se a necessidade, vamos dizer assim, de se ter uma escrita. Tá? Então, essa tradição escrita também demorou muito para acontecer. Não foi logo no princípio, quando a gente vê o relato de Gênesis, aconteceu o Gênesis e logo ela foi escrita. Não, demorou um bom tempinho para que isso acontecesse, para que o homem pudesse desenvolver a sua escrita e poder passar isso para a gente. Tá? Então, no primeiro momento, ela não foi de uma maneira intencional, tá? Ela começou a ser feita assim a princípio para desenvolver tratados, tá? Como você vê aqui, discursos teológicos e documentos a respeito da revelação de Deus. Esse conjunto de documentos que mais tarde foi feita sobre, como nós vemos ali, provavelmente você já viu em outra matéria, que a Bíblia vem do grego, tá? Biblos, que significa livro, ou rolo e biblio no plural, ou seja, rolos e livros. A Bíblia também é conhecida pelo nome de Escrituras Sagradas, Escrituras, desde a época, né, do início da era cristã. A palavra também aqui, ó, para testamento, como a gente conhece Antigo e Novo Testamento, vem do hebraico berish, que significa aliança ou contrato. Lembra que a palavra do Senhor nos diz, né? O Senhor usa muito essa palavra sobre aliança. Então nós temos aqui a base, né, que vem do hebraico, aliança, contrato, perdão, vem do grego, e no hebraico, comer o pão, se alimentar. Então, a palavra de Deus, desde a sua origem, já significa que ela é algo que nos alimenta,
ela é algo que nos fortalece, né? E Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, e a gente só sabe se ele realmente é o pão da vida quando a gente lê as Escrituras. Então nós também temos aqui os primeiros escritos. Vamos lá. Os primeiros inscritos também da palavra de Deus eram feitos por rolos, como eu falei para vocês, agora de papiro, porque vamos lembrar que naquela época nós não tínhamos o papel, né? Então era feito pelo papiro, algo que era muito, muito, muito caro, poucas pessoas tinham acesso ao papiro. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Então pouca gente tinha acesso ao papiro por ser caro, né? Então desenvolveu-se uma outra maneira de se escrever, ou seja, em tablets de argila, tá? Para que as coisas pudessem ter realmente, né, algo para que nós possamos encontrar. A Bíblia também foi escrita além da argila, tá? Nós temos aqui um código, depois eu vou passar para vocês, em pedra, ou seja, tudo onde podia ser escrito algo sobre a presença de Deus, o homem encontrou um modo de registrar, seja em pedra, seja em argila, seja no papiro, a vontade de Deus. Como nós falamos anteriormente, essa questão da tradição oral que era passada pelos judeus, de pai para filho, a gente tem um ditado que diz assim, né, que cada conto aumenta um ponto. Então, para que não houvesse distorções, ou para que nada daquilo que o Senhor foi realmente, aquilo que o Senhor nos ensinou fosse perdido, então acho que o próprio Deus permite que o homem desenvolva realmente a escrita para que tudo aquilo que ele disse para nós não ficasse através de falar, mesmo porque você imagina, Jesus trazia tudo isso de uma forma oral, ele subia no monte, ele ia falar, ele conversava com todo mundo, mas aí com o passar do tempo a gente vai perdendo. Agora quando você tem algo que está escrito, que é um contrato, como diz ali a palavra, né, algo que está escrito, é mais fácil de você passar e com mais veracidade. Não que a palavra não tenha veracidade, querido, não estou dizendo isso. O que eu quero dizer para que nada se perca, né? Que de repente eu estou aqui dando uma aula para você, você vai falar alguma coisa, você não vai usar talvez da mesma maneira, né? Então para que algo não seja perdido ou seja acrescentado, então vamos, né? Acho que Deus assim nos permitiu para que tudo ficasse, né, escrito, para que chegasse para nós até os dias de hoje. Então aqui nós temos os pedaços de argila, né? A primeira aqui concepção, como a gente já sabe que foi escrita a Bíblia em hebraico, depois no grego e depois traduzida por hoje aproximadamente 2.400 línguas diferentes. Nós temos a tradução da Bíblia. Aqui para vocês papiro, tá? Esse aqui é um pequeno tablete chamado tablete de Ebla, né? Com alguns relatos sobre Moisés. E aqui embaixo nós temos o código de Hammurabi, tá? Aqui só está um pedaço, mas é uma pedra bem longa, bem comprida, ela é bem extensa. Aqui não dá para a gente enxergar, mas em toda esta base há a escrita da lei dos sumérios, tá? Então, se você depois tiver curiosidade, você procura na internet, aqui eu não acabei inteira, mas ela tem toda na sua base, toda a escrita suméria com as suas leis. Então, ou seja, a escrita, ela vem já há um longo tempo. Aí nós falamos sobre isso, né, que nós demoramos, a Bíblia ela demorou um tanto para ser compilada, para ser ajuntada, para ser escrita, né? E independente ali da língua que nós colocamos, né, independente de qual língua a Bíblia ela está traduzida, ou em dialetos ou de formas, né, original, uma vez houve um comentário que tinha assim até algo, eles estavam tentando escrever uma Bíblia indígena,
Eu não sei se isso foi adiante ou não, para uma palavra mais direcionada aos índios, né? Mas às vezes são comentários que, infelizmente, eu não averiguei para falar para vocês, mas então as pessoas tentam achar uma maneira de realmente mostrar a Deus para toda e qualquer civilização, mesmo porque a palavra do Senhor também nos fala sobre isso, né? Que a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada sobre toda a terra, para que o nosso Jesus realmente possa voltar e ninguém alegar, olha, eu nunca ouvi falar sobre o seu nome, né? Então, talvez é uma maneira de todos os povos serem alcançados. Então, como nós estávamos falando, toda a Escritura, ela tem a sua base teológica, né? Baseada na palavra de Deus. E o que ela nos expõe? Ela nos expõe a vontade e o caráter de Deus, né, e a vontade de Deus sobre o homem, né? E o que também ela nos traz, além de todo o conhecimento de Deus que nós buscamos através da palavra, ela nos traz a sua exigência de Deus para com o homem moral, espiritual e como o seu povo deve caminhar e o modo como deve seguir, tá? Então, a seguir nós temos aqui de uma maneira, poxa, mas eu não estou entendendo o que a Bíblia quer trazer, eu não entendo algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Então, nós vamos falar agora, para encerrar esse primeiro bloco, sobre a interpretação das Escrituras, tá? Então, nós temos que estar, queridos, muito atentos nessa questão de várias traduções. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho a minha Bíblia, está diferente do outro, a minha é essa, a minha é aquela. São palavras muitas vezes diferentes que nós encontramos. E às vezes por muitas traduções, elas vêm trazendo o quê? Uma linguagem sempre mais compreensível ao homem, né, para que o homem possa compreendê-la de uma maneira mais natural. Só que às vezes essa questão dessas Bíblias mais assim, de uma linguagem, né, mais popular, vamos dizer assim, o que acontece? Você perde às vezes alguma essência da palavra de Deus, você perde, lembra que nós falamos sobre etimologia, de buscar lá a origem da palavra, não que ela perde a sua essência, tá, meu amado? Ela não vai perder a essência nunca, porque a essência da palavra de Deus está lá. Mas, né, a gente acaba às vezes se afastando um pouco dessas traduções, da tradução original. E aí aquela que a gente sempre estou falando para vocês, né, que todo texto fora do contexto, ele gera pretexto. Então nós temos que estar realmente atentos ao que a gente lê, como a gente lê, a forma que a gente acaba interpretando as Escrituras, né? Para que a gente não se perca, né, com escritos errados, de formas erradas. Nós temos também muitas Bíblias hoje que dão direção à Bíblia do obreiro, não que está errado, por favor, não estou dizendo isso, tá? A Bíblia da mulher, a Bíblia de oração. Então essas Bíblias também trazem um foco para determinados assuntos. Para quem tem mais um chamado intercessório, para quem tem um chamado de serviço. Então também nós temos, tá errado essas Bíblias? Não, elas não estão erradas, tá? Você pode usá-las, não tem problema algum. Ela só vai ter um foco maior naquele que é o teu chamado, né? Se de repente o seu chamado é um estudo, você vai optar por uma Bíblia de estudo e não talvez por uma outra Bíblia, uma tradução ou uma outra tradução. Então nós também devemos levar em consideração essa questão que eu falei de estar realmente próximo ao original. Na dúvida, se você puder, tenha mais de uma Bíblia sempre à sua mão, para que às vezes você possa fazer essa comparação, mesmo com versículos de formas assim, escritas de maneira diferente. Você tem que, vou falar novamente, aproveite a essência do versículo, tá? Para que não se perca, mas aqui está diferente, aquele versículo está diferente, sem problema nenhum, a essência, né, tem que ser a mesma.
E outra coisa que eu queria também falar aqui para vocês é a respeito disso. Querido, quando houver dúvida, por isso que eu falei, procure ter sempre uma Bíblia a mais, procure sempre embasar na Bíblia, em fontes confiáveis. De repente eu não estou entendendo um texto, procura quem possa te orientar sobre alguma coisa. Novamente vou dizer, eu não tenho dúvida sobre o que aquilo quer dizer. Procura numa etimologia da palavra, procura se orientar, para a gente estar sempre baseado na palavra de Deus. E é o que eu falei, independente da Bíblia que você tenha na mão, procure sempre estar atento ao que o Senhor tem para falar para você, tá bom? Então a gente encerra agora esse primeiro bloco, já passa já para o segundo bloco, aí dá tempo de você respirar um pouquinho e a gente voltar mais, um tantinho para falar da palavra de Deus.